Nos últimos anos, o número de cancelamentos de plano de saúde cresceu de forma preocupante, com mais de 24 mil casos indevidos registrados só em 2022, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E esse problema atinge principalmente idosos, que costumam sofrer bastante com o reajuste da mensalidade, e pacientes em tratamento. Hoje nós vamos entender as causas desses cancelamentos e como proteger os seus direitos com a advogada especialista em direito da saúde, Edilaine Rodrigues, que vai explicar o que fazer para garantir a continuidade do atendimento. Muito obrigada, doutora, por participar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de trazer esse assunto que é tão importante para boa parte da população que está sofrendo com esses cancelamentos indevidos. E, doutora, para a gente começar, vamos entender melhor o porquê estão acontecendo esses cancelamentos. Sim, são vários os motivos, né? Mas o principal deles, as operadoras de plano de saúde justificam que não há mais interesse comercial em manter esse contrato ativo com essa parcela da população. E quando a gente fala em interesse comercial, significa o quê? Que você está utilizando o plano de saúde mais do que eles gostariam. Né? Então eles olham e falam assim, opa, não é mais interessante manter esse contrato ativo, e de maneira unilateral eles cancelam esse plano de saúde, sem dar a chance desse beneficiário, que muitas vezes está em tratamento, está em acompanhamento, que realmente precisa desse plano de saúde, em manter esse contrato ativo. Exatamente isso que você falou agora, né? Muitas vezes o paciente, ele está em tratamento, né? E aí o plano é cancelado. Sim. O que o paciente precisa fazer nesses casos? Sim, então vamos pensar, né, num caso bem assim, objetivo. Então você está fazendo um acompanhamento, por exemplo, oncológico, autista, gestante, e é surpreendido com uma carta do plano de saúde dizendo: não temos mais interesse em manter o seu contrato ativo. O que você deve fazer? Primeira coisa, buscar um advogado especializado em plano de saúde para te fornecer as informações e adequar o seu caso à legislação. A chance desse cancelamento ele ser, né, indevido e você conseguir a manutenção é gigantesca, porque para o plano de saúde, para ele poder cancelar o seu plano de saúde, né, para a operadora poder cancelar, você precisa, por exemplo, estar inadimplente. E mesmo na inadimplência, o plano de saúde, a operadora precisa preencher requisitos legais para ter direito a cancelar o seu plano. Não basta que você, por exemplo, deixe de pagar uma mensalidade e seja surpreendido. Não é assim que funciona. E se você estiver em acompanhamento contínuo, em tratamento, aí é que nem na inadimplência a operadora vai poder cancelar o seu plano de saúde. Mesmo que você deixe de pagar, se você estiver em tratamento e acompanhamento, a operadora não pode cancelar o seu plano de saúde. E qual prazo a operadora tem? A partir do momento que você deixou de pagar, né? Qual prazo a operadora tem para daí ela começar esse processo de desligamento do paciente? Exatamente. Como que funciona, então? São alguns requisitos. O primeiro deles, a inadimplência ela tem que ser superior a 60 dias. E aí 60 dias corridos ou não. Isso significa que em um ano de contrato, se por exemplo, esse mês eu atrasei 10 dias, mês seguinte eu atrasei 5 dias, depois mais 8 dias. Ao somar 60 dias, ela passa a ter direito a cancelar. No entanto, não é simplesmente mandar uma carta para sua casa e dizer: seu plano está cancelado porque você atrasou mais 60 dias. Não. Quando der o 50º dia, ou seja, 50 dias de somatória de atraso, ela deve te notificar, dando o prazo de pelo menos 10 dias para você adimplir aquela mensalidade. Na notificação também tem requisitos. Então ela tem que trazer, por exemplo, qual é a forma que você efetua o pagamento, onde você retira a segunda via, quais são, né, os dias em atraso. Então você já soma 52 dias, você já soma 54 dias em atraso. Escrever que você tem o prazo de pelo menos 10 dias, né? Então você tem prazo de 15 dias para adimplir e trazer o que isso vai acontecer. Então, se você não realizar o pagamento dentro de 15 dias, nós iremos cancelar o seu plano de saúde. Então, perceba que não basta o não pagamento, não basta uma notificação qualquer,
tem todos os requisitos que eles devem seguir. Por isso que a chance da operadora cancelar de forma indevida é muito alta. Nós, advogados especializados, quando a gente pega o caso e vai olhar, a gente percebe que a notificação não foi correta. Eles mandam notificação para o endereço que quem recebeu não é o beneficiário. Eles não notificam da forma como deveriam. Ou quando eu somo a inadimplência, não deu o prazo legal. Então, todas essas falhas acabam por prejudicar o direito que a operadora tinha de cancelar o seu plano e você consegue reverter isso judicialmente. E não é só, como você explicou aí, não é só ir assim, cancelando, tem que dar a oportunidade do paciente conseguir pagar aquela dívida, né? Exatamente, exatamente. E aí sim, para além do inadimplemento, né, aquilo que eu falei no início, muitas operadoras falam, não tem mais interesse em manter seu plano. Né? Infelizmente, a gente tem visto isso com muita frequência. As operadoras de plano de saúde, hoje, elas não querem mais manter plano individual familiar. Certo. Elas querem só plano empresarial ou plano, né, que é por meio de alguma associação, que a gente chama de coletivo, por adesão. Por que elas fazem isso? Dá muito menos trabalho ela ter um plano com o gestor da empresa X, porque aquela empresa vai adimplir, do que ela ter planos individuais com centenas de pessoas, o inadimplemento é mais alto. Só que quando você está lá, está pagando bonitinho o seu plano, tudo certinho, você não está em tratamento, mas recebe uma notificação dizendo, não queremos mais manter o seu plano, isso também é indevido. Porque como você fez o contrato, durante muito tempo você pagou sem utilizar, então eles não podem simplesmente cancelar o seu plano, tá? E mesmo se for um cancelamento que você olha e fala assim, mas eu também não queria mais manter esse plano não me é mais atrativo, você precisa, por exemplo, ter acesso a um documento que a gente chama de carta de permanência. Esse documento vai trazer que as carências já foram cumpridas, que você está adimplente. E de posse desse documento, você consegue fazer um novo plano de saúde, mas sem carências. Certo. Agora, o que as operadoras fazem é, não quero mais você, se vira. E aí a pessoa, muitas vezes desesperada, faz um novo plano e aquele plano tem todas as carências, né, que você já cumpriu e você vai pagar aquele novo plano sem poder utilizá-lo porque ele vai estar num período de carência. Sim. Doutora, o que acontece muito também, principalmente com os idosos, é das mensalidades aumentarem muito, né? Quais são aí as regras que as operadoras devem seguir? Elas têm um limite para elas aumentarem essas mensalidades? Sim, esses são os famosos reajustes, né, de contrato. Então, nós temos alguns reajustes legais, então a gente tem o reajuste anual mesmo, a gente tem o reajuste por faixa etária, então você vai migrar de um grupo X, né, de idade para um outro, então vai ter um novo reajuste. O que acontece é o seguinte, a ANS, ela fixa anualmente qual era o máximo ali, né, o teto para esse reajuste. Então, por exemplo, o teto é 8,7% de reajuste, 8%, por exemplo, de reajuste. Mas as operadoras tendem a colocar um valor muito acima do que é o fixado pela ANS e poucas pessoas reclamam sobre isso. Então, a operadora, ela segue faturando com esses reajustes mais altos. Elas justificam muitas vezes em que houve uma utilização maior do que a entrada de dinheiro, então ela quer ratear aquele prejuízo, né, aumentando ali o reajuste de 30%, 40%. Né? E isso também a gente consegue reverter judicialmente para limitar o reajuste ao índice que foi fixado pela ANS e reaver todo aquele valor que foi pago a maior. Então, por exemplo, eu tive um reajuste esse ano de 30%. Mas descobri agora, 6 meses depois, que foi um reajuste indevido, não estou conseguindo pagar. Busquei um advogado, não, tinham que registrar só 8%. Entra com ação judicial, consegue fixar em 8% já em liminar, então durante todo o processo você vai pagar apenas o reajuste de 8%, e aquele valor que você já pagou, a gente restitui em forma de reembolso. Então, a gente fala mais uma vez, é sempre importante buscar informação com o advogado, né, para não sair no prejuízo, né? Exatamente. Quando se fala de plano de saúde, eu costumo brincar nas minhas redes sociais que 98% das vezes eles estão agindo
apenas em interesse próprio e não realmente, né, dos beneficiários. Então, a chance de você ser enganada é muito alta. Então, teve qualquer situação dentro do plano de saúde, antes de tomar uma atitude, como, por exemplo, fazer um novo plano, ou aceitar aquele cancelamento, ou quando há um descredenciamento, por exemplo, de clínicas, hospitais, então eu estou fazendo acompanhamento na clínica e a clínica não quer mais atender aquele plano porque o plano não está pagando. E aí você fala, tudo bem, eu vou seguir pagando de forma particular? Sente com um advogado que seja especializado em planos de saúde. Porque daí esse colega, essa equipe, ela vai conseguir te dar orientação conforme a legislação específica do beneficiário, os direitos do beneficiário. Então, nessa situação que a senhora citou aí agora, né, o paciente ele costuma fazer o tratamento em alguma clínica ou com algum médico, e aí simplesmente esse médico ou essa clínica deixou de fazer parte do plano de saúde. Ele pode também, ele tem direitos com relação a isso também? Isso é muito importante, que tem acontecido com muita frequência, né? Nós sabemos em que o valor que a operadora de plano de saúde paga para os profissionais, para as clínicas, para os hospitais, é um valor muito baixo. Então, esses profissionais, essas clínicas, elas acabam por não ter mais interesse em manter aquele contrato com o plano de saúde, né? Tanto o plano de saúde quanto as clínicas, esses terceiros, eles podem romper com esse contrato, tá tudo bem. Então, vamos imaginar que a gente tem uma tríade, né? Eu tenho a operadora de plano de saúde, de um lado eu tenho os prestadores de serviço e de outro beneficiário, né? O beneficiário contrata o plano de saúde e o plano de saúde contrata essas empresas que vão entregar esse serviço. Tá? Quando eu contrato um plano de saúde, eu contrato olhando a rede credenciada. Sim. Eu olho e falo assim, por exemplo, estou programando engravidar o ano que vem. Então eu vou olhar e vou falar, olha, cobre a maternidade A, B ou C. Vou fechar esse plano. No decorrer desse período, as maternidades saem. Seja porque a operadora rompeu, seja porque o próprio hospital não tem mais interesse. A nossa relação não está com o hospital, nossa relação está com a operadora. A operadora, ela precisa manter quantidade e qualidade. Igualzinho da época que eu contratei. Sim. Então, o que ela vai precisar fazer? Ou ela vai substituir por uma que seja equivalente, então não adianta eu saiu a maternidade, que é a Bambambam, é a melhor, que tem UTI neonatal e tal, e agora ela contrata uma outra que está sucateada. Não, não pode. Tem que manter a mesma coisa. Eu preciso notificar a beneficiária 30 dias antes, para que a beneficiária ela tenha tempo de entender que vai mudar. Vai mudar para qual? É igual? Não é? Ela é inferior? Se ela é inferior ou se não tem outra no lugar, porque a maioria das vezes Acontece sai isso. e ninguém te avisa, você é surpreendido chegando no local, né, de atendimento e descobre que o médico não atende mais, que a clínica não é mais credenciada e eles não te colocam outra opção no lugar. A operadora é obrigada a custear o atendimento de forma particular naqueles que estavam na época que você contratou. Tá? Então, a gente tem diversas ações judiciais nesse sentido. Por quê? Porque a sua mensalidade não diminuiu. Sim. Você continua pagando o equivalente a ter acesso a 3 hospitais e, de repente, você tem acesso a apenas um? Se você paga a mesma coisa, você tem que ter o mesmo serviço, né? Exatamente. Por isso, numa saída, eles devem substituir por outro que seja equivalente, que seja na mesma cidade, porque às vezes, né, fala, não, na sua cidade não tem mais, mas uma cidade a 100 quilômetros tem. Sim. Não, tem que ser no mesmo local. E se não houver, porque às vezes a cidade só tem um hospital, se não houver, vai pagar particular. O plano, né, não beneficiário. Sim. O plano vai ter que custear a manutenção do seu atendimento naquele local, de forma particular. Por quê? Porque não tem outra opção, só tem essa. Doutora, e nós, né, os pacientes, os clientes, existe uma forma da gente prevenir esses problemas, né, principalmente o cancelamento do plano de saúde? Tem o que a gente possa fazer para não passar por esses problemas? Sim. O primeiro passo é o adimplemento das mensalidades, né? Então, obviamente, quando você vai atrasando, como eu disse, 3 dias no mês, 4 dias no outro, você abre a possibilidade de ter todo esse transtorno, de precisar contratar advogado para poder discutir. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que eu sempre falo, inclusive eu tenho muitos clientes nesse sentido. Quando você pretende contratar um plano de saúde,
busque um advogado para fazer análise com você em conjunta de quais são as opções que você tem para você poder decidir pela contratação do plano que melhor vai te atender. Daquele início, né, que a gente faz essa consultoria com o cliente, a gente já vai discutir com ele possíveis problemas que podem surgir, como agir naquelas situações, de forma que, quando for surpreendido, ele já sabe como tentar resolver de forma amigável, a evitar uma ação judicial. Né? Aqui no Brasil, a gente não tem esse costume, né, de buscar as situações de forma preventiva, principalmente advogado, né, médico, a gente sempre busca quando a situação já está... Quando tem um problema, né? Um problema. E o ideal é que você busque antes. Então, quero trocar de plano, como eu faço? Como agir da melhor maneira para poder te assegurar, né, ou melhor, diminuir a chance de ter grandes problemas depois. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, por trazer todas essas informações, que eu tenho certeza que, né, foi muito útil para o pessoal aí de casa, porque tem muitos pontos que a gente, quando não busca informação com algum especialista, a gente desconhece, né? Então, muito obrigada por participar e por trazer todo esse conteúdo para a gente. Eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo com você e espero que essas informações ajudem muitas pessoas. Com certeza. Obrigada, doutora.